Torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, mais uma sexta-feira e com ela os destaques das seleções que estarão na Copa do Mundo de 2022 no Catar. E a partir de agora a gente traz destaques sobre o Equador, seleção sul-americana que estará na disputa de mais uma Copa do Mundo, né, e com a expectativa de, quem sabe, né, ter um desempenho ainda mais satisfatório do que nas suas últimas participações. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no nosso canal, vem aqui embaixo, ó, se inscreve na nossa plataforma, ativa o sino das notificações, dá muito like nos nossos vídeos, comenta à vontade e, claro, compartilha para todo mundo o nosso conteúdo e vem com a gente. Porque os destaques hoje são do Equador, uma seleção sul-americana, acabou garantindo aí a vaga na Copa do Mundo com o 4º lugar. O Equador que teve aí como base da sua campanha o bom desempenho em casa. Foi fundamental para que o Equador pudesse garantir essa vaga na Copa do Mundo. Foram 5 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota em casa, a seleção equatoriana. E foram 18 pontos dos 26 conquistados que garantiram a Latri, como é conhecida a seleção do Equador, em mais uma edição de Copa, a 4ª em sua história. Inclusive, a melhor participação da seleção equatoriana em Copas foi um 12º lugar na Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha. Neste momento, a seleção equatoriana está na 46ª colocação do ranking da FIFA, né? Inclusive atrás do Brasil, da Argentina, Colômbia, Uruguai, Peru. A seleção equatoriana não tão bem posicionada em relação aos seus co-irmãos. Tem aí um grupo na Copa, né, que é o Grupo A, inclusive estreia na Copa do Mundo no dia 21 de novembro, contra a seleção do Catar. Vai enfrentar o time da casa, a seleção do Equador. E um jogo difícil, né, porque o Catar jogando em casa e o Equador também já tentando, quem sabe, num primeiro momento, conquistar os 3 pontos numa chave complicada. O Grupo A, que além do Equador, tem Catar, tem a Holanda e tem também a boa seleção de Senegal. Então, páreo duro para os equatorianos, comandados por Gustavo Alfaro, que é o técnico argentino, aquele que ficou marcado por comandar a equipe do Boca Juniors, está na seleção equatoriana desde agosto de 2020. Está no comando aí da seleção equatoriana, conquistando bons resultados. Mas o que se dá esse sucesso da seleção equatoriana para retornar a uma Copa do Mundo? A gente precisa ir um pouquinho mais atrás, nem tão distante, para observarmos a Copa Libertadores e também a Copa Sul-Americana. Porque essas competições, né, mostraram ao continente sul-americano que o Equador de fato era uma força que poderia surgir como um dos países, né, a quem sabe chegar com uma vaga na Copa do Mundo. Como assim, Anderson? Explico bem. Vejam só os desempenhos de Independiente del Valle e também da equipe do Barcelona do Equador, Barcelona de Guayaquil, nas últimas temporadas. A gente viu uma semifinal praticamente brasileira, né, na edição, né, da Libertadores, onde o Barcelona foi a única equipe, né, de fora, né, do Brasil que conseguiu uma vaga na semi, e isso não é à toa. O trabalho de base que vem sendo feito na seleção equatoriana, ele é muito latente. O Independiente del Valle era uma equipe jovem e que acabou, inclusive, exportando vários jogadores, né, vendendo vários atletas. E ainda continua esse trabalho de base, né, esse fortalecimento, né, de garotos que surgem, né, como o futuro da seleção. Não à toa, a média da seleção equatoriana, né, a média de idade, beira aí a casa dos 25 anos. Então, uma seleção jovem, lógico que tem aí bons valores individuais mais experientes, Reascos, né, Ener Valencia e tantos outros, mas é uma seleção também que tem os seus jovens de grande valor, né, e isso faz com que a seleção equatoriana ganhe esse fortalecimento em relação às demais. É uma seleção rápida, é uma seleção jovem e da América do Sul, acredito que apenas atrás do Brasil, é, na minha opinião, uma seleção de muita vitalidade. Corre o jogo todo, se impõe o jogo todo, tem um jogo muito forte pelas laterais, né? Jogadores jovens de muita velocidade, de muita imposição física, né? Atacantes, né, muito velozes, né? O bom Ener Valencia no comando de ataque
Então é uma seleção que pode, né, na Copa do Mundo, lógico, caiu num grupo difícil, um grupo complicado, mas pode, quem sabe, também mostrar a sua cara e surpreender, né? Quem sabe chegando aí a uma fase de oitavas de final, por que não? Vai disputar, vai jogar o grupo A, o difícil grupo A, mas com essa responsabilidade de buscar aí uma vaga, pelo menos na fase seguinte da Copa do Mundo no Catar. E a gente tem aqui alguns destaques, como é de costume aqui nos nossos conteúdos. A gente já começa, inclusive, falando sobre os jogadores da seleção equatoriana que estão aí espalhados pelo velho continente. A começar por Piero Hincapié, 20 anos de idade, zagueiro muito jovem, joga também como lateral esquerdo, 1,84 m, atua pelo Bayer Leverkusen. Nesta temporada, 32 jogos até então, 2 gols e 2 assistências do zagueiro equatoriano. Detalhe, revelado no Independiente del Valle. Só para corroborar com o que a gente disse há pouco. Outro destaque da seleção equatoriana e que esteve há pouco, né, numa semifinal de Champions League, Pervis Estupiñán. Estupiñán, de 24 anos, é lateral esquerdo, de fato, atua pelo Villarreal, né, já há 2 temporadas vestindo a camisa do submarino amarelo. Na Espanha já jogou por Osasuna, Mallorca, Almeria, Granada. Na Inglaterra vestiu a camisa da equipe do Watford e nesta temporada pelo Villarreal em 39 jogos, 2 assistências, jogador que no Equador foi revelado pela LDU. Um outro destaque da seleção equatoriana, Moisés Caicedo, que embora na equipe do Brighton não tenha a titularidade, inclusive no jogo contra o Manchester United no último final de semana ele foi titular, mais uma opção do Graham Potter do que propriamente, né, sequência que foi dada a esse garoto. Ainda é muito jovem, tem 21 anos, é volante revelado pelo Del Valle para variar e é jogador do Brighton da Inglaterra já há 2 temporadas. Inclusive nesta atual temporada são 8 jogos, 1 gol, 2 assistências e na seleção a titularidade. Joga ali ao lado do Grueso, na maioria das vezes compondo o setor de meio de campo. Tem a opção também do Ener Valencia, o experiente Ener Valencia, 32 anos de idade, atacante, né, a referência do ataque da seleção equatoriana, que joga no Fenerbahçe, da Turquia, há 2 temporadas. Já esteve num passado recente com as camisas do West Ham, do Everton, do Pachuca do México, do Tigres do México, começando aí a sua carreira na equipe do Emelec lá atrás. Ener Valencia, 32 anos, um cara de muitos gols, inclusive 31 jogos com a camisa do Fenerbahçe, 11 gols anotados, né, um jogador de fundamental importância para esse time do técnico Gustavo Alfaro. E por fim a gente traz Ângelo Preciado, não deixaríamos de falar do lateral direito revelado pelo Independiente del Valle, para variar, e há 2 temporadas jogador do Genk, da Bélgica, né? Nesta temporada, inclusive, pelo Genk, 29 jogos e 4 assistências. É um jogador que, assim como o Estupiñán, jogam praticamente como pontas, apoiam muito, tem esse defeito na marcação, é bem verdade, mas são jogadores que atuam muito bem em suas equipes e na seleção tem esse papel de aparecerem praticamente como atacantes, bem próximos aos pontas da equipe. E já falando sobre essa parte tática, a gente tem uma disposição de como se comporta esse Equador na maioria das vezes em seus jogos. A gente já coloca na tela para o torcedor conferir. Com o Galíndez do gol, é o goleiro referência da equipe equatoriana. O Ângelo Preciado, ele aparece aí em dúvida, inclusive, com o Byron Castillo, né, porque na lateral eles acabam revezando essa posição. E em alguns momentos o Byron Castillo aparece na primeira linha e na segunda linha quem joga é o Ângelo Preciado. Então é um fortalecimento do lado direito da seleção equatoriana. A zaga com Torres e Hincapié, né, que é um dos principais nomes dessa equipe, joga no futebol alemão, como dito. Estupiñán na esquerda, tendo aí esse papel de apoio muito forte, a gente já destacou aqui no nosso canal. Grueso e Moisés Caicedo, ou até mesmo a entrada de Alan Franco,
né, jogador, né, conhecido do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, aquele mesmo Alan Franco, tendo o Mena, né, como um armador ali da equipe, podemos dizer, se bem que o Plata também tem uma função bem parecida com o que o Mena exerce na equipe, né, do meio para frente. É um cara que também, né, não pensa mais o jogo do que o Mena, mas participa também da construção das jogadas. Com o Estrada, que funciona praticamente como um segundo atacante na equipe, lá no comando de ataque, o Ener Valencia. Essa é a seleção equatoriana, né, tentando na Copa do Mundo fazer aí o seu papel. E agora eu quero a opinião do torcedor que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Uma seleção que pode surpreender no Grupo A? Vocês esperam isso da seleção equatoriana? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!